pessoas! Que saudade que eu estava de vocês! Que saudade que eu estava de vocês! Bom, semana passada eu fiz uma live, na verdade, bem curtinha, né? Da academia, porque na verdade eu quis trazer um desafio para vocês, ao mesmo tempo algo que fosse benéfico, que fizesse sentido para vocês e que vocês aplicassem na vida de vocês com aquele exercício. Foi bem rápido e depois eu quero saber de vocês como foi, como vocês, se vocês conseguiram, o que vocês conseguiram ao fazer isso, como é que vocês entenderam, interpretaram e lidaram com aquele exercício que eu trouxe lá para vocês, falando sobre emoções, né? Que eu acho que é extremamente importante, principalmente nesse momento que a gente está vivendo e principalmente em relação aos nossos relacionamentos, né? Bom, e o tema de hoje é algo bem interessante, né? Algo que assim eu trouxe mais uma vez para vocês, para que vocês levassem isso para a vida de vocês, fizessem os testes, percebessem como é que isso realmente funciona na nossa vida, né? E quando eu falo aqui demais, né, eu estou trazendo também algo sistêmico, né? Algo que a gente fala no sentido da sistêmica mesmo, das constelações sistêmicas familiares. Por quê? Quando a gente fala do mais, né, a gente está falando em relação à vida, em relação ao mundo, em relação ao movimento que a gente, como pessoa, como ser humano, faz, né? E o que eu vejo hoje, inclusive na minha vida eu já estive nesse lugar também de menos, né? O que eu vejo hoje é muitas vezes, muitas vezes nos atendimentos, eu vejo as pessoas caminhando para o menos, né? E quando eu falo isso, muitas vezes as pessoas não entendem o que eu quero dizer com isso, né? Então, digamos que você aí na sua vida hoje esteja tudo fluindo bem. Se está tudo fluindo bem, se está tudo fluindo, se a sua vida está fluindo, se os seus relacionamentos estão fluindo, se o seu trabalho está fluindo, se você está prosperando, se você estava numa situação antes e hoje já está melhor, financeiramente, de saúde, enfim, qualquer que seja a situação, qualquer que seja a área da sua vida, área afetiva, área amorosa, área de relacionamento com os filhos, com os pais, com o parceiro, a parceira, namorados, cônjuges, enfim. Qualquer que seja a área que a gente fala, é importante a gente entender, né, que essa área, ela não é isolada, porque muitas vezes, inclusive eu, já estive nesse lugar e eu também já achei que estava tudo bem, que estava tudo normal, sendo que as coisas não estavam, em uma área estava fluindo, mas nas outras não, né? Ou em uma área só estava fluindo e as outras não. Ou várias áreas, né, da sua vida está fluindo, mas tem uma só que não está fluindo. Então é importante a gente rever, a gente se posicionar e a gente olhar para isso, né? Por que essa área não está fluindo? O que está acontecendo? Aonde eu estou preso? Em que lugar? E quando a gente fala preso, em que lugar do seu passado você está preso? Em que lugar, de alguma forma, emocionalmente, de forma inconsciente, você ainda está preso? E quando a gente fala de relacionamento, eu queria deixar um exemplo aqui, né? Por exemplo, quando a gente fala de relacionamento de casal, de namorado, a gente precisa entender o seguinte, como é que funciona isso, né? O relacionamento de casal, o relacionamento de namoro, de namorado é diferente de um relacionamento de casal, de casamento, de parceria. Por quê?
O relacionamento de namoro, né, a posição, o relacionamento de namoro é a posição assim, né, onde um olha para o outro, né, nesse movimento. Por quê? Porque aqui ambos estão se conhecendo, né? Então eu estou conhecendo o outro e aí eu olho para ele, para quê? Para conhecer, para saber se este namoro vai ir para frente, se este namoro vai permanecer, se este namoro vai ser alguém que eu quero levar para a minha vida, que eu quero firmar um compromisso, entende? Então, este é o posicionamento, né, de namoro. Então, eu estou aqui, né, namorando esta pessoa. Então, eu estou de frente para ela, conhecendo, ambos estão se conhecendo. Quando é um relacionamento de parceria, de casamento, é diferente. É um relacionamento onde ambos caminham juntos, né? Parceiros, iguais. Aqui ambos já se conhecem, ambos escolheram estar juntos e estar trilhando um caminho, trilhando passo a passo, seguindo com os mesmos objetivos, seguindo para a vida, para o futuro, né? Com objetivos iguais, né? Onde este tem a sua individualidade e e o seu objetivo de vida, este tem a sua individualidade e o seu objetivo de vida, ok? Faz sentido para vocês isso? Então vamos lá. Então, falando de relacionamentos, casamento, parceria, é um relacionamento de iguais, aonde ambos caminham para o mesmo objetivo. Tá, então, como é que isso funciona, né? Este daqui, ele tem os seus objetivos individuais e tem a sua individualidade. Essa aqui tem os seus objetivos individuais e a sua individualidade. Ou seja, e ambos têm objetivos em comum, objetivos do casal, entende? Então, é assim que funcionam os relacionamentos de casal, de parceria, de casamento. Se um está olhando para um caminho e o outro está olhando para outro, este relacionamento não está seguindo o mesmo caminho, né? Então, por consequência, muitas vezes, o que acontece, isso se desfaz. Ou aonde um se acha maior do que o outro, né? Um é a mãe e o outro é o filho, ou um é o pai e a outra é a filha, então não vai dar certo, né? Este relacionamento é um relacionamento de desigualdade, não de igualdade, não de equivalência, né? Onde ambos têm 50% de responsabilidade sobre aquela relação. Então, tudo que faz, então, 50% é responsabilidade sua e 50% é responsabilidade do seu parceiro. Isso é matemática, isso é relacionamento de casal, isso é casamento. É assim que funciona na natureza. Não é eu, não fui eu que criei essa regra, não foi o Bert que criou essa regra, não foi ninguém que criou essa regra. Assim como as leis da física funcionam, as leis do amor, né, do equilíbrio funcionam para todos os relacionamentos. E assim acontece quando algo está em desequilíbrio, né, este relacionamento está fadado a fracasso. Quando algo começa de um jeito e não vai para frente, né? Quando aí eu coloquei aqui algumas coisas como relacionamento, quando essas duas pessoas não estão caminhando juntos para o mesmo lugar, isso realmente é o que? Ir para o menos. Está caminhando para o menos, para o fracasso, para a morte do relacionamento, para acabar o relacionamento. Entende então agora o que é caminhar para o menos e caminhar para o mais?
Bom, então vamos lá, eu dei um exemplo de caminhar para o menos. Então, o caminhar para o mais é quando ambos estão caminhando e têm objetivos em comum, né? Objetivos do casal. Então, podem ser fazer uma viagem, passar um tempo juntos, ir para uma casa maior ou ir para uma casa menor, comprar um carro, enfim, podem ser N coisas, mas que esse casal tenha um objetivo em comum. Quando este casal tem um objetivo em comum, isso significa que este casal está indo para o mais. E ambos se respeitam, porque cada um tem a sua individualidade. Cada um pensa de um jeito, age de um jeito, sente de um jeito, né? Tem opiniões diferentes. Então, isso significa que cada um tem a sua individualidade respeitada. Que ambos, o casal, eles têm a sua individualidade, né? Então, o indivíduo vê, né, sente e age, por exemplo, de um jeito. E esta sente, pensa e age de outro jeito. Então, o que significa isso? Isso é individualidade. Eu não preciso pensar igual, eu não preciso sentir igual, eu não preciso saber igual. Não, porque o que acontece? Eu aprendo com as diferenças dele. Eu aprendo com as diferenças dela. Isso é um relacionamento, isso é ter individualidade, isso é ter projetos em comum e projetos individuais, onde cada um tem o seu projeto de vida, de crescimento profissional, financeiro, e ambos vão se ajudar a crescer, a evoluir, a se tornar cada vez mais e melhor e mais saudável. Então, isso é caminhar para o mais. Quando algo, né, na sua vida não está bem, quando algo na sua vida não anda bem, por exemplo, na saúde, né? Então, se você não está com a saúde bem, né? Eu tenho um relacionamento bom, meu relacionamento é bom, mas a minha saúde não está boa. Então, é necessário que ambos façam esta reflexão, né? O que está bem, aonde eu estou bem, em que área da minha vida não está boa, em que área eu preciso olhar, rever e perceber o que está acontecendo aqui, o que está faltando, ou o que está sobrando, né? Porque existe isso, né, dentro da sua vida e é necessário que você olhe, porque tanto a falta quanto a sobra está de alguma forma em desequilíbrio e demonstrando que existe um desequilíbrio na sua vida, na área da sua vida, que você precisa olhar, que você precisa pôr foco, que você precisa perceber e resolver esta situação, né? Porque muitas vezes, como eu disse, a gente não é um ser separado, a gente não é, a minha profissão é separado, o meu financeiro é separado, não é, nós somos iguais, nós somos, tudo isso que acontece comigo tem referência com base na minha história de vida, no que eu vivenciei, nas minhas interpretações, de acordo com aquilo que eu vivi lá atrás, na minha infância. Ou algumas questões, né, que tem a ver também com emaranhados, com vivências, experiências de antepassados que não foram vistas, que foram excluídas, que foram de alguma forma excluídas, né? E aí a gente
traz isso para a nossa vida para que a gente possa resolver, para que a gente possa olhar para isso, perceber o que está acontecendo e ir para o mais, né? O mais é o quê? E muitas vezes as pessoas têm a percepção, né, de que ir para o caminho do mais é deixar de ficar doente. Não. Ir para o caminho do mais é você olhar, porque assim, quando você fica doente, a doença ela tem uma função na sua vida. Assim como todas as coisas dentro da sua vida têm uma função, assim como você tem uma função. Então, tem a função mãe, tem a função esposa, tem a função filha, tem a função profissional, tem a função irmã, tem a função amiga, tem a função madrasta, padrasto, enfim. Você exerce N funções na vida, né? E é importante a gente saber. Assim como a doença, ela tem uma função na sua vida. Quando ela aparece, ela está querendo te dizer que tem algo dentro de você, que tem algo na sua vida que está em desequilíbrio, que não está de acordo com a natureza, que não está funcional, né? Que não está funcionando de acordo ou da forma que deveria estar funcionando. Então, tudo, exatamente tudo o que você... E aí tem as doenças que são crônicas e as doenças que são apenas aquelas doenças que aparecem de forma esporádicas, né? Mas de qualquer forma é algo que precisa se ver, né? Olhar e realmente perceber. Por quê? Por trás de toda doença, o que existe, né? Existe um conflito emocional não resolvido. Por trás de toda doença existe um conflito emocional não resolvido. Isso já dizia, se eu não me engano, Jorge Grodeck, que ele estudou muito psicossomática, né? A questão da somatização daquilo, né, que a gente tem dentro de nós e que quando a gente soma, né, ela aparece no nosso corpo. Então, muitas vezes essas questões que não são resolvidas, né, e pode ser uma simples questão, né, que hoje como adulto a gente vê isso, mas lá na infância não era. Então, é algo que, assim, é necessário que a gente veja, é necessário que a gente olhe, é necessário que a gente reconheça, que a gente solucione essa dor que existe lá, esse conflito emocional que existe dentro da gente, para que a gente possa, sim, caminhar para o mais, para que a gente possa, sim, ter relacionamentos saudáveis, para que a gente possa sim ter uma saúde, né? Para que a gente possa ter mais saúde, para que a gente possa ter que o nosso profissional, a parte profissional da nossa vida também caminhe para o mais, também esteja sempre caminhando para o mais. E isso em relação a todas as áreas, porque se tem alguma área que não está boa, a gente precisa olhar para ela, porque tem algo, tem uma coisa ali, tem um problema, né, que está oculto, que está escondido e que a gente não vê. Então, é necessário que hoje você, eu, todo mundo como adulto possa perceber, possa resolver este problema, este conflito que acontece, que está muitas vezes guardado no nosso inconsciente, que é a nossa base de dados, né? Onde tudo que a gente viveu, tudo aquilo que a gente sentiu, tudo aquilo que a gente pensou, tudo aquilo que a gente interpretou das coisas que a gente viveu, tá? E aí é uma interpretação da nossa criança em relação
as questões da nossa vida, as questões daquilo que a gente viveu. E para cada pessoa tem uma interpretação do que? Do fato do ocorrido, né? Então cada um tem uma interpretação da vida, uma interpretação de trabalho, uma interpretação de como viver, de uma interpretação do mundo, uma interpretação dos homens, uma interpretação das mulheres. Hoje eu posso dizer que assim, eu já atendi muitas mulheres que têm, né, em relação aos homens, uma questão muito assim, que de perceber, né, e de interpretar homens como não sendo fiéis, homens que não são confiáveis, homens que traem, homens, entendeu? Então isso é uma interpretação de cada um. Só que muitas vezes a gente pega aquilo que aconteceu lá atrás, muitas vezes da fala da mãe, da fala do pai, da fala dos avós, dos professores, enfim, de todas essas experiências que a gente vive e traz para a nossa vida, né? E cada vez mais a gente se ilude com essas interpretações e com essas situações que acontecem. Então isso é uma ilusão, né? Passa a ser uma ilusão, não é algo que seja a realidade, né? Então passa a ser uma ilusão e a gente está ali o tempo todo alimentando essa ilusão de que os homens são ruins, de que os homens não prestam, que os homens traem, enfim, N questões. Assim como também tem homens que não confiam em mulheres, porque dizem que as mulheres mentem, que as mulheres isso, que as mulheres aquilo. Então, tanto de um lado quanto do outro, isso são interpretações, são histórias muitas vezes que foram vividas, né, e passadas através de gerações para nós. E aí a gente adotou isso como verdade. A gente trouxe para a nossa vida isso como verdade. Mas não é uma verdade, não é uma realidade. É apenas uma ilusão, uma interpretação de alguém que viveu uma história que talvez não tenha sido, né, tão agradável, que tiveram fatos bons, mas que tiveram outros fatos que não foram tão bons, mas que era necessário que a pessoa vivesse aquilo, passasse por aquilo, para se tornar quem a pessoa é, para ser quem a pessoa é hoje. Então, é necessário a gente ter esse olhar. Enquanto a gente não olhar para essas questões lá atrás e resolver os nossos problemas, né, e deixar no passado o que é do passado, a gente vive cada vez no menos. Então, o que te impede de viver, né, se posicionar e viver no mais, é a sua postura perante a vida, perante as pessoas, é a sua interpretação daquilo que acontece ou que aconteceu lá no passado. Então, enquanto você não olhar para isso e não resolver essas questões, o passado ele vai ficar ali te assombrando como se fosse uma assombração e trazendo para a sua vida cada vez menos, né? Porque o mais é realmente você estar conectado com a vida e caminhar para o futuro, caminhar para o mais, para a evolução, para o aprendizado e tendo abundância na sua vida em todas as áreas, né? E estar conectada com a vida, conectada com esse mais realmente, entende? Então, quando a gente está em conexão com a gente mesmo, com o nosso passado, em paz com o nosso passado, com os nossos pais, com os nossos ancestrais, sim, a nossa vida flui, sim, a nossa vida começa a ir para o mais e a gente passa a viver no mais o tempo todo.
no fluxo da vida, no fluxo da natureza, né? Naquilo que aonde existe ordem, aonde existe o que é benéfico, o que é funcional, o que funciona para todo mundo, o que funciona para a natureza. Independente de você falar que, não, isso não funciona ou funciona, não é assim, não é a sua vontade, a minha, do outro, ou de quem quer que seja. Não é. A vida funciona como ela é. A vida funciona seguindo as leis naturais que regem a natureza, que regem a todo sistema, a todo ser humano, a todo ser vivo, né? Então, é assim que funciona a vida. É assim, a vida segue o fluxo natural. E quando a gente faz algo que caminha para o que não é natural, né? Vai de encontro ao que é menos, ao que é lá do passado. Imagina, como eu já dei esse exemplo algumas vezes, e eu acho que é um exemplo bem pertinente, que é quando a gente olha um rio, né? A gente percebe que o rio ele segue aquele fluxo natural. Em momento algum da vida, da história ou de qualquer momento que você possa ir até lá e olhar para ele, você pode ir hoje, você pode ir amanhã, você pode depois de amanhã, enfim, quantas vezes você for, quantas vezes você olhar, ele está sempre seguindo aquele fluxo natural. Ele não volta para trás. Ele não... E mesmo que hoje, por exemplo, você coloque o seu pé ali naquela água, aquela mesma água, ela não vai passar pelo seu pé novamente, né? Porque ela seguiu o fluxo, ela foi em direção a outros lugares, né? Ela seguiu o fluxo natural da vida. Então, é isso. O natural é simples, o natural é fácil, né? O natural é leve. Por isso que em muitos momentos eu digo, olhe para a sua vida, o que está pesado, o que está difícil, o que está disfuncional, o que está complicado. Se está difícil, complicado, tretado, problemático ou qualquer coisa que seja nesse sentido, existe um movimento seu, da sua família, ou de quem quer que seja, que está indo para o menos, caminhando para a morte, para o menos, para o passado, e não para o futuro, para o mais, entende? Então, quando eu falo disso, até trouxe isso aqui para que vocês entendam cada vez melhor e tomem consciência disso na vida de vocês. Olhem para todas as áreas da vida de vocês e percebam aonde eu estou caminhando para o menos, o que eu preciso fazer aqui e agora para começar a caminhar para o mais, para o futuro, para deixar um legado para os meus filhos, se você não tiver filhos, para ensinar alguém ou para deixar um legado para a vida, para outras pessoas, né? Então, é por isso que eu trago esse conteúdo para vocês, para que vocês peguem isso, o que eu trouxe, olhem e apliquem na vida de vocês. O que está precisando mudar? O que alguma área da sua vida está parada? Sabe a água parada? Exatamente isso. Então, muitas vezes, se a água estiver parada, né, o que vai acontecer? Vai gerar doença, né? Vai trazer, igual o mosquito da dengue, ele gosta de água parada. E o que acontece? Ele traz, né, traz uma doença. Mas é importante a gente perceber, essas águas paradas, elas não estão em movimento, elas não estão de acordo com a vida, com o fluxo natural da vida, ok? Então, a reflexão de hoje é essa. Qual área da sua vida não está fluindo?
Em que área da sua vida você está sentindo que está pesado, que está difícil, algo que você percebe que não está fluindo, ou que está parado, sabe? Ou que está enroscado, ou que você tenta sair e parece que tem algo que te puxa para trás. Observe, porque muitas vezes nesse de você tentar sair e algo te puxa para trás novamente, geralmente, frequentemente, é culpa. A culpa, ela te impede de seguir. Muitas vezes até você sai, você faz, acontece, mas a culpa te traz de volta. A culpa de evoluir e de repente os relacionamentos dos seus pais não terem sido bons, ou do seu pai ter sofrido muito, sua mãe ter sofrido muito, e aí você se sente culpado de ter um relacionamento próximo, de ter um relacionamento saudável, de seguir um caminho diferente, de ter uma casa melhor, de mudar por um lugar distante. Então tem tudo isso. Essa culpa que por vezes e por N vezes, ela faz com que você volte para onde? Para o passado. Porque quando você volta para o passado, o que acontece com você? Você fica inocente, de consciência leve, porque eu estou de volta ao meu lugar. Eu estou de volta ao passado. E aqui eu estou inocente. Aqui eu estou inocente, eu estou como criança. A criança, ela está sempre voltando para o passado. A criança está sempre trabalhando no passado. A criança está sempre lá naquele passado e volta, volta e volta. Ela não sabe lidar com essa questão da responsabilidade do adulto, assumir a responsabilidade sabendo que eu assumo isso e sei das consequências do ato, por exemplo, de me mudar para um lugar distante dos meus pais, né? Sabendo que talvez meus pais estejam mais velhos e tal, mas eu estou cuidando da minha vida, do meu futuro, do futuro da minha família, que é a família que você construiu. Se você é casado, você construiu uma família. Se você não é casado, você está cuidando da sua vida, seus estudos, ou fazendo aquilo que você quer, viajando, conhecendo pessoas, enfim, entende? E aí quando você faz isso, vai fazer o quê? Automaticamente vai vir a culpa, sim, mas você sabe que você assume as consequências desta sua ida para algum lugar, para morar fora, sabendo que você está cuidando da sua vida e que seus pais são plenamente capazes de cuidar deles mesmos, de assumir a responsabilidade pela vida que eles têm, que cada um escolhe, entende? Então, isso, o adulto é responsável e sabe das consequências de assumir algo na sua vida que vai trazer algumas consequências. Então, ele não fica de consciência, ele não fica inocente. Eu não sou a criança que volta para lá porque os pais querem, entende? Então, é isso. Então, isso é o caminho para o mais. E o caminho para o menos é o da volta, é o de ficar aqui, de ficar inocente, de ficar criança. Ok? Então é isso, pessoal. Mais uma live aqui. Gratidão, né? Façam essa reflexão na vida de vocês. Percebam o que na vida de vocês tem funcionado assim, o que não tem. Compartilhem este vídeo, né? Porque quanto mais pessoas possam ver,
mais pessoas a gente pode contribuir, ajudar e mudar essa consciência, a vida das pessoas e fazer com que elas se libertem, ok? E mais ainda, com que elas se tornem adultas, mulheres e homens, e deixem de ser meninos e meninas. Claro, cuidando das suas crianças, dos seus meninos e das suas meninas, porque existe essa questão da polaridade, né? O adulto cuida da sua própria criança, então este adulto cuida das necessidades da sua própria criança. Para quê? Para que outras pessoas não precisem cuidar, outras pessoas não precisem fazer este papel, né? Eu, como adulto, olho para as necessidades da minha criança, né? Para as dores que ela tem, para as frustrações que ela tem e cuido de cada uma delas, para que eu possa ter essa condição de ir para a vida, de ir por mais, de seguir a vida, de seguir a minha vida, ok? Então é isso. Façam esta reflexão e percebam, né, como é que vocês estão. Se vocês estão num relacionamento de casal, se o casamento de vocês está assim, se vocês estão caminhando ou se ainda está assim, né? Vão se percebendo, vão percebendo a vida de vocês, vão percebendo aí como é que vocês lidam com essas questões aí, ok? Então é isso. Para que eu possa fazer mais, para que eu possa trazer mais conteúdo para vocês, eu preciso que vocês curtam, que vocês deem os seus likes, que vocês me contem, né, o que foi para vocês, como é que isso soou, como é que mudou a vida de vocês a partir do que eu trouxe aqui, né, porque não venha me dizer que não mudou, porque eu sei que muda. Quando a gente expande a consciência, a gente não volta ao que era antes. A gente não tem como apagar, né? Ah, eu não ouvi, eu não vi. Você não tem como fazer isso. Você viu, você ouviu e a partir disso você já está diferente. Então, é importante sim fazer essas mudanças, é importante sim se responsabilizar, é importante sim ser adulto, né? Então, oiê, tudo bem? Então é importante que a gente faça essas mudanças, ok? Aqui eu tô terminando a live. Para quem chegou agora, Paulinha, eu vou deixar a live salva, vocês podem ver novamente. É uma live top, né? Em que eu falo aqui pra gente caminhar para o mais sempre e deixar o caminho do menos, né? A gente deixar este lugar de menos, da criança, de ficar voltando para o passado e tomar essa postura, né, do adulto potente, de ir para a vida, de contribuir, de fazer algo em benefício de si próprio, cuidando da sua criança, né, das suas relações, de fazer com que cada um tenha essa responsabilidade e esse aumento da consciência, né? Dessa expansão da consciência, quando a gente não tem como voltar atrás aquilo que a gente aprende, aquilo que a gente conhece, né? A gente tem sim como pegar isso e transformar, olhar, trazer para a nossa vida e aí a gente faz isso, né? Traz esse conhecimento, aplica e passa para frente, né? Então é isso que eu trouxe essa reflexão aqui para vocês hoje, tá bom? Então até semana que vem. Um beijo, Paulinha, fica com Deus e a gente se vê semana que vem, terça-feira, no mesmo horário. Beijo, gente. Até mais.